imagino que os ouvintes gostariam de saber mais algo a respeito da infância e primeira juventude do Dostoiévski e as condições em que ele iniciou a escrever Gente Pobre antes de continuarmos com a sua poética, poesia e crítica. Então, em 2009 esteve em São Paulo um estudioso russo de Dostoiévski chamado Igor Volgin. E ele deu uma palestra muito interessante, onde justamente configurou esse mundo contraditório que envolveu a primeira infância de Dostoiévski. Doçura e crueldade, miséria e esbanjamento, fantasia e realidade, ordem e evasão, soberba e submissão, avareza e dom de si. Todas características essas que vão marcar Gente Pobre, que, conforme foi dito, foi iniciada em 1841 e publicada em 1846, o seu primeiro romance. Bom, então, Fyodor Dostoiévski era o segundo filho de 7, 4 homens e 3 mulheres. E o pai, Mikhail Andreevich, era um médico que iniciou a sua carreira cuidando dos feridos da campanha contra Napoleão, em 1812, mas continuou de uma forma mais ou menos medíocre até conseguir comprar uma propriedade rural em Tula, próximo a Moscou, a mesma zona onde Tolstói tinha a sua fazenda de Yasna Poliana, não é? Tula. E foi lá que o pai dele terminou os seus dias, vítima de um terrível complô dos servos, conforme veremos em seguida. A mãe era uma mulher muito sensata, extremamente ligada aos filhos, filha de um comerciante rico, e tentava abrandar o marido ciumento e desconfiado e proteger a prole contra a excessiva violência e severidade do pai. Quando Fyodor nasceu, a família morava em Moscou, nas dependências de um grande hospital público chamado Mariinsky, onde trabalhava o pai, e moravam numa casa antiquada, circundada por um jardim, separado por uma cerca do jardim maior do hospital. O jovem Fyodor escapulia para lá, misturando-se aos pacientes. E ouvindo dos pacientes as histórias mais variadas, que o impressionavam, a ponto de ele ter tido o primeiro ataque de epilepsia, que foi a doença que marcou sua vida, aos 9 anos. E ele terá a ocasião, então, de descrever os sintomas e as consequências dessa doença numa série de romances. A partir de Mishkin, do príncipe Mishkin, do idiota, Smerdyakov, um dos irmãos Karamazov, não é? E outros protagonistas, focalizando principalmente os minutos, talvez, não é? Minutos ou segundos de êxtase que ocorrem antes da eclosão da doença. Isolado, a não ser pelos irmãos, particularmente o irmão mais velho, Mikhail, era o maior amigo dele, não é? As crianças, os filhos do Dostoiévski pai, eram educadas em casa, até uma certa idade, pelo pai e pelas babás, pelas amas que contavam episódios. Em particular, marcaram muito do Dostoiévski os episódios das escrituras e do folclore russo. E depois, por preceptores que eram então contratados, particularmente para lecionar francês e as matemáticas. Assim isolados, os jovens Dostoiévski eram
eram ansiosos de qualquer tipo de entretenimento. E era uma exaltação para o menino turbulento e sensível que era o Fyodor, assistir peças de teatro na aldeia, ou com fantoches, ou com intérpretes ao vivo, e onde o repertório implicava apresentações 2 vezes por ano. E diz um dos seus biógrafos, que é o famoso Henri Troyat, nome francês, mas de um russo, né, que escreveu Dostoiévski em 1940, morando em Paris. E o que ele conta, esse Henri Troyat? Ele conta que Fyodor, durante semanas, ficou imitando o protagonista de uma peça que ele e o irmão assistiram, chamada Jacó, o Macaco do Brasil. Curioso isso. Em 1834, Fyodor e o irmão Mikhail foram inscritos no internato pelo pai, né, que queria que os filhos se educassem agora já longe de casa, e de onde ambos sairiam para a escola de engenharia do engenho militar em São Petersburgo. Voltavam para casa aos sábados e, valendo-se dos momentos em que o pai descansava, devoravam os livros dos seus autores prediletos: Walter Scott, George Sand, Dickens, Victor Hugo e uma série de outros. As leituras do jovem Dostoiévski podem ser encontradas de forma mais extensa no livro que já foi mencionado, Dostoiévski, artista, de Leonid Grossman. E além dessas leituras que devoravam, também decoravam poemas dos grandes poetas russos e recitavam, por exemplo, poemas de Pushkin e de Zhukovsky para a mãe, que os escutava, os ouvia encantada. Infelizmente, a mãe já era doente de tuberculose e iria morrer em breve. A partir de 1837, as desgraças se sucedem. Morre Pushkin, o ídolo dos dois, além da morte da mãe amada. A casa é vendida pelo pai, que se retira para Tula e envia então os 2 filhos para a escola militar em São Petersburgo para que eles vivam a sua vida autônoma. Outro grave desgosto: seu grande amigo Mikhail, o irmão mais velho, não é aceito nessa escola militar devido a questões de saúde. E ele fica sozinho nessa escola rigorosíssima, onde, porém, são cometidas injustiças contínuas, né, em prol dos protegidos. Fyodor passa por dificuldades financeiras, mal sobrevive, e o pai, tomado por uma avareza incontrolável, não envia o dinheiro necessário para a sobrevivência. A última carta que o Fyodor manda para o pai, uma carta desesperada, cruza com um telegrama em junho de 1839, em que é informado da morte do pai. O choque é tanto que ele tem um outro acesso de epilepsia. A informação é de que os mujiques, os servos da gleba, haviam tramado a morte do pai. E esse crime repercute em sua consciência de uma forma indelével. Ele se sente também culpado por ter desejado a morte do pai, dirá Freud no seu ensaio Dostoiévski, o Parricídio. E dirá ele mesmo, através dos seus heróis. Se as leis humanas erigem um muro de pedra em volta do indivíduo, os futuros protagonistas de seus livros haverão de transpô-lo, caindo num território ora ilógico, ora alucinado, onde será dito aquilo que se tem medo de revelar a si próprio. No entanto, a vida continua. Fyodor realiza traduções de Balzac, Schiller, compõe 2 dramas históricos, começa a jogar. Despede-se do irmão Mikhail, que casou-se e mora já numa cidade chamada Revel, longe dele. Ele passa durante um certo tempo um período de estudos com o irmão André, que se inscreveu em arquitetura.
e, e se submete a 2 concursos, terminada a carreira de engenheiro de fortificações, no Gênio Militar, na Academia do Gênio Militar, onde ele estava inscrito. Ele presta 2 concursos e entra nos quadros do serviço ativo do Gênio Militar. Em 1844, entretanto, em vista de uma transferência que haveria de levá-lo longe de São Petersburgo, ele se demite irrevogavelmente. No meio dos apertos financeiros e do mar de dívidas que ele tem, ele está então iniciando a escrever Gente Pobre, o seu primeiro romance. Ele havia alugado um apartamento junto com um colega, Dmitri Grigorovich, também escritor, que estava se afirmando. Os dois haviam sido colegas na escola e se amparavam um ao outro. Finalmente, em março de 1845, ele escreve ao irmão em Revel, Mikhail: sou outra pessoa. Finalmente, eu terminei meu romance. Eu estou contente. Já estou passando a limpo. É uma obra sóbria e limpa, apesar de alguns defeitos. Mal podia imaginar Dostoiévski o estrondoso aplauso com que a crítica progressista da escola natural, que já foi mencionado, que era de tendência social voltada para o tema dos desvalidos, com Belinsky, grande crítico à frente, iria saudar o seu livro que levou alguns anos para ser escrito e que foi publicado em 1846. Ele havia sido escrito em forma epistolar, em forma de cartas, com 2 grandes digressões que seriam o relato da vida dos 2 grandes heróis do romance. Um contando ao outro os episódios de sua vida. A vida modesta e atribulada do pobre escriba Makar Dievushkin, o protagonista masculino, que, como Akaky Akakevich de Gogol, só possui um uniforme remendado, e a doce e terna Bárbara Dobrosiulova, que vive de costura numa casa ao lado, e que é a sua protegida e o seu amor secreto. O leitor há de ficar impressionado com os sentimentos insuspeitos e as verdades elementares que suscitam esses habitantes de uma São Petersburgo que, ao lado dos palácios elegantes e das avenidas fervilhantes, ao lado dos heróis retumbantes em moda como Dom Carlos e Posa, abriga pardieiros de uma humanidade miserável, de pequenos funcionários, de usurários, de prostitutas, de estudantes e de jovens ultrajadas. Eles são vossos irmãos, escreverá o crítico Belinsky. Em algum canto sombrio, o coração puro e nobre de um conselheiro dedicado a seus chefes. Conselheiro é o primeiro cargo do funcionalismo público na Rússia de então. E com ele, o coração de uma jovenzinha ultrajada e triste, conforme dirá Dostoiévski. Esse livro apontará para Dostoiévski a vereda pela qual ele começará o percurso de sua longa estrada. É isso que nós vamos ver, então, nos próximos capítulos. Muito obrigada pela atenção e até lá.